Vamos começar, né? Porque Pois é, daqui um monte de história e depois a gente vai voltar. Quer saber se a gente tá gravando? É isso. Estamos gravando. Yeah. I'm not gonna lie, daughter had fun on Yagi, her Não baby perdemos right. nada, Gravando. nunca. Nunca. Gurias, muito obrigado por estarem aqui, né? A gente sempre começa aqui o podcast, com o tempo a gente vai aprendendo, agora já estamos chegando perto das 120 conversas, né? Então, como a gente estava comentando aqui no off, off nem tão off, né? Porque o Gabriel já sai captando as coisas antes da gente aqui, mas uma diversidade imensa de assuntos, de abordagens, enfim, sempre com o intuito de passar um insight, uma história, alguém que pega assim, era isso que eu precisava, né? Então, o nosso intuito maior é esse. Com certeza, aquilo acontece também. A gente se conecta, a gente conhece pessoas, negócios já nasceram, amizades aqui a gente tem muito. A gente criou uma regra há pouco tempo agora que, pelas agendas, se a Paloma tá ou se eu tô, o podcast roda igual. Então, a Paloma também acabou de fazer um podcast muito legal com a Thaís Reale, que é consultora, sabe, empreendedora também. Então, foi muito legal. Então, tem um monte de coisa que a gente vai aprendendo aqui. Mas a principal é agradecer o tempo. Né, o tempo de deixar as empresas, de deixar as famílias e vir aqui compartilhar as histórias de vocês com a gente, com quem está nos assistindo, para que realmente que o conhecimento realmente seja compartilhado e aí a gente possa fazer nosso bairro melhor, nossa rua melhor, nossa cidadezinha melhor. Eu acredito muito nisso. Né? A nossa infância. Vamos começar um pouquinho de cada um. Então, obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui. A gente gosta muito de poder, né? E a gente estava trocando um pouco antes de chegar aqui. A gente precisa transformar o nosso conhecimento em práticas, né? E a gente estava numa jornada de educação esses dias e muito se falava sobre informação. Hoje em dia a gente tem muita informação disponível, mas ao mesmo tempo a gente nunca esteve tão perdidos quando a gente fala de parentalidade, né, de sociedade. Então acho que um pouco, né, desse espaço aqui é ter a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa prática, das nossas vivências e dividindo, compartilhando com vocês é muito rico. Então, obrigada pelo convite. Paloma, Mônica. Eu que te agradeço por estar aqui. É super difícil. Gurias, esse aqui é um podcast muito cheio de protocolos, tá? A gente tem pauta, como vocês estão vendo, ela existe. Uma pauta. Então, a descontração, porque o nosso grande objetivo é quando vira um bate-papo, a gente esqueça da galera toda na volta aqui. Sim. Que hoje em dia temos uma galera na volta, né? Exato. Temos uma grande galera na volta. Efeitos, né? Ô, Gabi, podemos providenciar uma mesinha com os palmas. Ele tá muito chique, cara. Tu viu só? Ele quer controlar palmas. Agora, palmas, todas as exigências. Vou passar. Eu teria várias pra ti, musiquinhas legais, assim, pra te homenagear. Assim. Eu imagino que sim. Mas, gurias, vamos... acho que pagar a conta a gente paga depois. A gente vai pegar. Vamos começar agora. Uma hora. Gurias, contem um pouquinho, assim, quem são vocês, né? A gente sempre, quando tem mais de uma pessoa, te pergunta quando vocês se conheceram. E para as pessoas que estão nos assistindo aqui e não conhecem a história, para a gente começar... Então, vamos lá. Vou começar. Meu nome é Clarissa. Sou administradora, formada pela PUC com ênfase em empreendedorismo e sucessão. E venho já de uma caminhada há muitos anos na educação, que é o que a gente vai falar bastante hoje sobre isso. Conheci a Natália desde que me conheço por gente, porque somos irmãs. Então... temos esse vínculo muito além do trabalho, um vínculo muito forte de irmãs e amigas. Eu vou deixar ela se apresentar para a gente começar a costurar isso. Então, eu sou a Natália, sou psicóloga. A gente vem numa costura, eu digo, de almas. A gente funciona como uma família-empresa, né? Enfim, cada uma na sua área, com os nossos saberes se complementando. Então, hoje a gente atua juntas, né? A gente trabalha juntas dentro da Escola Educar, que é, né, o nosso negócio, um negócio em família, né? E essa semana a gente lançou a nossa primeira empresa, uma empresa voltada só para conteúdos na primeira infância, que é a Ninhos, que é uma empresa que nasceu muito dessa prática e desse olhar compartilhado, né? De áreas diferentes. Vamos lá, então, que eu... tem uma coisa também que a gente esqueceu de comentar, que a gente usa muito podcast como consultoria. Assim, precisamos falar sobre o assunto tal. Então. Vamos convidar, papapá. Então, assim, já que então esse assunto... Qual é a fase da primeira infância?
É do 0 aos 6 anos. E aí vocês pegam em específico. A nossa escola, a Escola Infantil do CAR, ela é uma escola de primeira infância, né? De Uhum. educação infantil. Então, a gente atende crianças do 0 aos 6 anos. A gente já tem há anos, né? Esse olhar, esse know-how e essa experiência em atender esse público específico. E a minha história em particular, quando eu fiz psicologia, quando eu entrei na formação, eu sempre gostei das crianças. E eu ficava muito envolvida nas disciplinas, nas cadeiras de infância, de psicologia escolar, de desenvolvimento infantil, porque eu tinha toda essa vivência de casa, né? Vamos contar um pouquinho, então, por que vem... Vamos Da onde começar nasce a do Educar, começo. A Educar nasceu esse mês, a gente está fazendo 38 anos. Então, a Educar começou há 38 anos atrás, numa rua da Luiz Afonso, ali na Cidade Baixa. Sonhada muito pela minha mãe pedagoga. E, junto com meu pai, com todo um olhar de negócios, conceberam, que na época se chamava Creche Popeye. E aí a escola foi crescendo. Naquela época ainda tinham poucas escolas, enfim. E sempre foi de Educação infância. infantil, sempre No, foi de no educação início eram creches, né? E as creches tinham fazer muito mais, imagina, 38 anos atrás, assistencialista. É. Aham. Né? Aquela ideia do cuida-se, né? Uhum. Daquela casa que eu deixo o meu filho aos cuidados de outra pessoa. Perfeito. Né? E aí, naquela época, ela já tinha muito esse olhar pedagoga, muito esse olhar, né? Muito além do cuidado, do investimento pedagógico. E a escola foi crescendo, mudou de endereço, ainda na Cidade Baixa, até que chegou um momento em que se percebeu que a escola tinha uma potência pedagógica enorme, Uhum. que era incompatível com o espaço físico, né? Uhum. Precisamos crescer e só mudar de endereço talvez não resolva. E a nossa mãe tinha uma inquietação, assim, né? Ela fala até hoje, a gente tá meio nostálgico, porque esse é o mês de aniversário da escola, que era, eu quero um espaço pensado para essas crianças. Eu não quero que o quarto da casa seja a sala de aula. Eu quero uma sala de aula. Eu não quero que o pátio da casa... Eu quero um espaço pensado para essas crianças. E aí foi aí que encontraram, pesquisando, um terreno na Cidade Baixa, na João Alfredo, que hoje é a nossa sede, e compraram o terreno, e foi aí que começou todo o projeto da Escola Educar, que é hoje, né? Idealizando e pensando em todos os espaços para que as crianças tivessem a oportunidade de transitar pela escola com segurança e que se sentissem pertencentes àquele lugar. E aí, as famílias, na época, participaram de todo esse processo de visitar a obra, enfim, Legal. de Construção, entender o aham. que não só os professores, mas o que as famílias esperam dessa escola. E foi se constituindo assim. E aí, Isso hoje... há quantos anos? Eu perdi... Ou... 2007 foi quando a escola começou a ser construída. Mas a escola começou em 85. Não, perfeito. 2007, primeira E- casa noturna. Da Birral. Fazer essa referência é boa. E aí, quando... Enfim, eu digo, como nós somos uma família empresa, todos passamos por essa construção, né? Uhum. Eu estudei na Educar e eu tenho, né, registros, assim, para a vida toda dessa fase, né? Mas a Educar hoje, ela é do 0 aos 6 meses? Do ou 0 não? aos 6 0 anos. aos 6 anos. Nós Isso. nos mantemos na Na educação primeira infantil. E aí, nesse meio tempo, né, do viés familiar, nós estávamos lá pequenas, sempre vivenciando a escola de alguma forma, né? Então, os pais totalmente envolvidos com esse negócio, porque E era um negócio o casal tocava a escola. tocava Sim. a escola. Nosso pai é o diretor financeiro e a nossa mãe é diretora Ah. pedagógica. Que família que é a exceção. Exato. Porque eu tô com 42 anos, tá? E das várias conversas que nós tivemos aqui, 90% eu posso dizer, afirmar que os filhos não trabalham com os pais e marido e mulher. Muito difícil também. É. Vocês conseguiram fazer tudo. E isso Mas é muito... vamos falar disso. Ah, que a vida não é segredo, isso eu sei. Exato. A gente sempre diz assim, tem os dois lados. O primeiro, a gente sempre viveu essa realidade. Nós vivemos respirando, crescemos respirando a escola, esse mundo, vendo os meus pais planejarem, enfim. E a gente teve sempre envolvimento afetivo com isso. Nós também estudamos lá, então tinha todo esse lado emocional e afetivo. E aí, quando a gente foi se constituir como profissionais, foi um caminho muito natural a gente desejar estar lá. Eles sempre nos deram muito Muita muito liberdade, incentivo e assim. liberdade no sentido de sigam os seus caminhos, sejam eles quais forem.
mas a gente queria estar ali. E eu acho que foi por uma construção, né, genuína que foi acontecendo durante esses anos. Mas em contrapartida a gente sempre diz, não dá para romantizar, né? É um desafio trabalhar em família. Eu, na minha faculdade, ênfase em empreendedorismo e sucessão familiar, eu trocava muito com os meus colegas, professores na época, e tinha quem dizia, não existe a possibilidade de eu trabalhar em família, né? Para o bem-estar. Puxa o microfone dela um pouquinho. Não, mas pode. Isso aí que vai mudar. Para o bem-estar das relações, para o bem-estar da minha relação com meu pai, com a minha mãe, é protetivo que eu não trabalhe com eles, né? Uhum. E tá tudo certo, né? Relações e relações, famílias, famílias. Mas a gente foi se inserindo naquele espaço e foi dando muito certo, porque antes de mais nada tinha uma família por trás que sempre, né, cuidou e se deu muito bem nessas relações. Então, pra gente era algo muito... E muito que sempre natural. dialogou. Então, a gente sempre teve valores muito parecidos. E isso também, né, sempre nos fez transitar profissionalmente, mas entendendo que a escola é esse lugar seguro pra gente, que é um lugar que foi construído, né, que faz parte da nossa história. Então, logo que a Clarissa, com toda a formação dela, né, de empreendedorismo e de sucessão, eu, enquanto psicóloga, saía da escola, né, fui fazer uma outra trajetória. Hoje eu tenho 2 atuações, né, eu sou psicóloga escolar e sou neuropsicóloga, então eu trabalho com avaliação do desenvolvimento infantil na PUC, fiz toda a minha formação lá e sigo lá até hoje. Mas a gente sempre vai e volta para a infância, Orbita ali. né? Por quê? Porque tem algo que faz parte da gente, que é esse amor, né? Esse comprometimento, esse olhar sensível, né? A nossa mãe, ela tem acho que isso veio muito dela, assim, um olhar muito sensível para a infância, né? Muito dedicada, muito comprometida, né? Com os valores da escola, com os nossos valores enquanto pessoas. Eu acho que não se dissocia, né? E vocês sabem, a empresa, bom, é uma PJ, mas quem está por trás, os donos, a gente constrói a cultura da nossa empresa, cultura organizacional, baseada nos nossos valores, enquanto, né, a gente não consegue dissociar isso. A gente pode até separar em alguns âmbitos organizacionais, mas as coisas, de certa forma, tu imprime o teu fazer ali, né? E aí, quando eu entrei na escola, 10 anos atrás, como uma estagiária, fazendo atividades totalmente básicas, mas na faculdade com aquela ideia de vou mudar muita coisa, vou inovar, vou... E aí é que dá a quebra com a E aí com a foi velha um guarda. choque, eu digo, foi um choque geracional e hoje o que a gente tem é um encontro. É um encontro de Boa. gerações, porque a gente constrói juntos. Mas naquela época foi quase que, meu Deus, eu não vou poder fazer tudo que eu imaginei, como tem coisa aqui para fazer que eles nem imaginam, porque tem, né, toda uma caminhada que antecede a minha chegada, né? E aí eu cheguei ali construindo, fazendo atividades muito básicas, mas que foram muito importantes. Então, tu começar de baixo e conhecendo a escola com outro olhar, porque eu conhecia a escola como, enfim, um negócio da família, mas eu não vivia o Como negócio, observador. né? A gente não vivia. E aí, tu construindo, conhecendo as pessoas, a gente tem funcionários, colaboradores que trabalham conosco desde que a escola... Que nos viram nascer. Que nos viram Não, nascer. isso é bizarro. Lá no colégio do Bernardo tem uma senhora que ela tá no colégio há 42 anos. Exato. A Verinha. Tipo assim, ela há 42 anos atende crianças de 2 anos. Ela tá na mesma, tipo assim, ela fica na mesma turma, tipo assim. Ela tá E tu vê que 42. são pessoas que querem Inacreditável. trabalhar com Uhum. educação, Sim, né? uhum. É algo Apaixonados por muito específico. E aí fui conquistando esse espaço ali dentro, né? Para que as pessoas também me conhecessem, porque ali eu queria ir fazendo por merecer e entendendo como funcionava. Uma dúvida, na faculdade mesmo, tu já tinha certeza que tu queria ir pra lá? Tipo assim, eu vou fazer Na- meu estágio ali. Sim, Porque eu quando eu quero ficar comecei a faculdade de administração, logo eu disse, eu quero trabalhar na escola. E aí comecei e não saí nunca mais. né? Não, porque até a formação, né, de sucessão e tal, é porque como é legal tu estudar sobre, Exato. né? Tu chega com outro olhar. Tu chega menos desarmado, não é tão pessoal a questão da empresa. Eu entendo que tem algo que as empresas familiares funcionam assim, eu aprendi isso. Então, tu chega de uma outra forma nesse ambiente Até também. entender os funcionários mais antigos, né? Claro, Porque são muitos desafios. muito. Né? Exato. E aí tu chega lá com muita vontade de fazer diferente
E aí tu precisa ter maturidade, mas tu és muito jovem, porque tu tá na faculdade, maturidade e respeito com aquelas pessoas que estão ali há muito mais tempo que tu, com os nossos pais que conceberam o negócio e que cresceram, e o negócio só chegou aos 20 e poucos, 30 anos, na época que eu tava entrando, mérito deles, né? Uhum. Então, de respeitar aquilo que eles construíram e ter jogo de cintura pra, bom, nem tudo que se pode fazer, a gente vai fazer agora. Uhum. Tem coisas que talvez essa empresa precise andar mais, esses colaboradores também, pra gente implementar. E fazendo isso aos poucos. Eu acho que o balde de água fria que se tem quando tu chega como segunda geração numa empresa familiar é justamente isso. É tu querer fazer tudo, tu não conseguir, as pessoas se desmotivam. Uhum. E tu tem Não que dá tempo tu ao tem tempo, que ser né? resiliente e cauteloso também de entender qual é o teu espaço ali, que tu não pode chegar querendo E você- levantar o pó da casa. Vocês duas chegaram a se. Vocês duas, como irmãs, chegaram assim, tá, não vai dar pra nós aqui. Vamos Não. sair, vamos Não. fazer a nossa vida. Nunca Nunca. foi uma dúvida. Qual é a nunca diferença foi. de idade? de 1 ano e vocês? meio. Ah, tá. É. Sim. Eu queria saber quando é que tu É, vai pra educar. Eu entro na faculdade com 17 anos. E no meu primeiro... E tem uma cultura, assim, de casa, né? O meu pai sempre disse, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu quero que vocês trabalhem. É um estágio, é um voluntariado, seja o que for, né? Vocês estudam de noite, mas durante o dia, né, do que for de interesse, a gente quer que vocês construam isso. Então, aos meus 17 anos, no primeiro semestre de faculdade, eu pensei, o que eu vou fazer? Queria estar na escola, mas pensava, onde que eu vou estar na escola? Né? Meu primeiro semestre. E aí eu me lembro que minha mãe... E a gente tinha uma psicóloga na época, e eu me lembro que minha mãe disse assim... Eu disse, eu tenho muita vontade de entender como funciona a psicologia. E minha mãe me disse, mas tu precisa entender primeiro como funciona a escola. E aí eu entrei como educadora assistente, né? Que é uma auxiliar da professora, na classe bebê, no berçário. Que a primeira turma, qual era a nossa ideia, né? Que eu transitasse em todas as salas, em todas as faixas etárias, né? Através daquele olhar, que era um olhar dentro no início da formação, mas eu tinha muito desejo de saber como que acontecia o vínculo, né? Eu me lembro minha primeira aula, assim, falava de vínculo, e eu fiquei... E aí eu entrei na classe bebê e me apaixonei Claro, Uhum. eu me apaixonei por essa faixa etária e fiquei 2 anos trabalhando ali, né? Trocando fralda, dando comida, né? Envolvida nesses cuidados, né? Auxiliando a professora nas atividades, né? Porque muito nos perguntam, bebê tem projeto? Tem projeto, né? E vivendo esse mundo. E aí me encantei pelo processo de adaptação das crianças na escola, esse vínculo, né? Essa mãe que chega com esse Desculpa te bebê. interromper só, porque tem essa adaptação para crianças de 6 meses. Uhum. Essa teoria do Diego Vinhas, baseada em nada com coisa nenhuma, só observação. Tá. Não mano, é pro bebê, É pra mãe. é pra mãe, né? Eu sempre digo assim, a adaptação são 3 partes envolvidas. A criança, porque sim, ela sai de um ambiente, de uma rotina, né? De um vínculo de referência. Do adulto, do pai e da mãe, da avó, né, quem está envolvido Uhum. nessa adaptação, e da escola. A gente também está conhecendo esse bebê, esse ritmo, esse funcionar. Essa família, as expectativas que a família, Uhum. né? A gente lida o tempo todo com Expectativas. expectativas. Não. E são Muitas. Muitas, né? Com o bem mais precioso. Exatamente. Então, é um contexto enorme de fatores que estão envolvidos e muito sensíveis, né? Muito. Que é o teu filho que tu tá Aí eu confiando ali. Eu entrei e me encantei, assim, né, pelo início. É o início da vida, é o início, né, da escola. E aí eu fiquei 2 anos lá. E aí eu fiz uma transição de faculdade, fui pra PUC. E aí quando eu cheguei lá, eu tinha um amigão nosso, psicólogo, que já estava quase se formando, e disse, Nath, tu precisa entrar para um grupo de pesquisa. A pesquisa vai te dar Vinícius, né, vai te dar um conhecimento científico, enfim. Me candidatei lá num edital, fui lá numa portinha da PUC, quase ninguém descobria aquele lugar, onde tu preenche uma ficha, porque tu não tem currículo, né? Não tem currículo. Uma ficha dizendo, eu tenho interesse nessas áreas. E aí, esperei uns 6 meses e me chamaram, nunca me esqueço, meu primeiro chefe, até hoje a gente trabalha juntos, e disse assim, tem um projeto que avalia crianças com dislexia, e era a partir do 3º semestre, e eu estava no 2º. Vem fazer, né, a gente está precisando de voluntários. E eu fui, e aí construí toda a minha trajetória
em pesquisa no Instituto do Cérebro, que hoje eu fiz meu mestrado Genial. e trabalho lá até hoje. E fui passando em diferentes pesquisas, sempre em desenvolvimento, né? Comecei com idoso, avaliando demência, avaliando epilepsia, na neuro de lá. E aí eu tinha um incômodo, né? Porque chegavam as crianças para neuro para fazer cirurgia de epilepsia, no programa que eu trabalhava. E eu perguntava para minha chefe, mas quem avalia essas crianças? Né? Porque a gente avaliava a cognição do adulto que ia para cirurgia, mas e as crianças? E eram crianças pequenas, elas diziam, e os instrumentos que a gente tem no Brasil é difícil, né? A minha chefe sempre trabalhou com epilepsia e com idoso. E ela disse, vou te apresentar alguém que trabalha com infância. Isso era 2017, teve a epidemia de Zika vírus. E aí o INSER, numa parceria com uma outra faculdade, recebeu as crianças com microcefalia para a gente avaliar o desenvolvimento delas. E aí eu comecei a avaliar nessa pesquisa, que sigo, né? O meu mestrado foi baseado nisso, na avaliação do desenvolvimento infantil. Então, avaliei crianças de 2 anos e meio, veio a pandemia no meio disso tudo. E eu percorri toda essa trajetória, fui estudar em Portugal, cheguei em Portugal, nunca me esqueço, escolhendo a minha grade de disciplinas, e eu escolhia tudo infância. Psicologia escolar, infância. E daí eu pensava, mas eu não vou aprender outra coisa. Não, é isso que eu quero ver lá, né? Fui para Portugal, voltei, e nunca saí da infância, né? As nossas escolhas vão fluindo, assim. E aí, quando eu me formei, a faculdade tem os estágios obrigatórios, eu queria ter muito uma vivência dentro de escola que não fosse a Educar. Eu tinha como que funcionam as outras escolas? Né? E aí eu fui... O melhor jeito de aprender. Fui para educação infantil do Colégio Israelita, fiz o meu estágio lá, fiquei 1 ano lá e... Era basicamente 1 ano antes de me formar. E lá eles têm todo um projeto de habilidades sociais na infância. E eu me encantei e pensava, eu quero levar isso para Educar. E aí me formei. Quando eu me formei, eu entro na Educar, volto como psicóloga, né? A Educar já tinha uma psicóloga, Suzana, e eu entro para fazer parte da equipe de psicologia com ela e para desenvolver um projeto de habilidades sociais na infância com as crianças. E aí, tô lá até hoje, né? Isso foi 2018, 2019. Isso que a Natália trouxe é muito legal e que a gente gosta muito de falar, de ter uma escola de educação infantil hoje em Porto Alegre com um setor de psicologia, que é algo muito diferente, né? A gente é suspeito para falar, mas todo o trabalho que se desenvolve lá na escola, com as crianças, com os colaboradores e com as famílias, o suporte que tem, as trocas, então, encontros para falar sobre adaptação. Então, os pais que estão em adaptação se reúnem para trocar como é que tu te sente, como é que ela... E tudo isso que se constitui junto, costurado com a prática pedagógica, é muito enriquecedor para a gente, para as famílias. E pensando na linha de tempo, então, tu entrou antes na Educar. Eu entrei. Ela. Aí a Quem Natália é mais entrou velha aqui. só? Ela. Então tu já estava acostumada a ser a primeira a abrir a... Já tava. E aí, num determinado momento, a Natália já lá na escola, a gente sempre se deu muito bem, família, a gente sempre diz, isso é muito importante. Acho que as coisas só dão certo no âmbito profissional, porque enquanto família a gente tem uma relação muito boa. Mas não dá para romantizar, né? A gente tem desafios, a gente chegou lá, eu lembro, né, de chegar na escola com tudo aquilo que eu disse, todo aquele desejo, e tu encontrar toda aquela realidade da empresa familiar de primeira geração, que é o quê? Muito apego, né, dos donos, uma centralização bem significativa de poder, de controle, assim, dos processos, muitas vezes sobreposição de papéis, e aí a gente foi, aos pouquinhos, construindo, ganhando nosso espaço, a confiança. Quem sabe dessa vez a gente faz aqui? Não, tudo bem, dessa vez vamos fazer desse jeito que vocês vêm fazendo. E aí a gente foi indo e chegou num momento que nós pensamos assim, conhecíamos uma psicóloga, Maria Amélia, a gente fala frequentemente nela, porque ela é maravilhosa. E ela é uma psicóloga sistêmica e atende muitas famílias e também bem voltado para essa parte mais organizacional. Aí fomos começar a nos reunir em família. 5. Com o Bernard, nós somos em 5. O Bernard, nosso irmão, que está sempre com a gente também, ajudando e trabalhando em várias frentes assim, da escola. E aí a gente começou a se reunir com ela, porque como a gente cresceu muito nessa família empresa, como ela mesma nos denominou, a gente não tinha tanta consciência dos limites que a gente precisava estabelecer, né? Das fronteiras.
quando a gente tá em casa, no churrasco de família, vamos trocar o assunto, vamos falar sobre outras que coisas. dificuldade. Porque a gente sempre teve muito muito isso, difícil. né? A gente tem o registro dos nossos pais, assim, a nossa casa era onde a gente falava da escola, né? Então, isso veio na nossa formação. Então, hoje, olhar para isso de uma outra forma, com uma consciência e com, eu digo que é um monitoramento, a gente tem que se monitorar. É uma vigilância, né? O Não tempo é uma coisa todo. natural. A gente Exato. se policia, né? Às vezes a gente fala, um vai puxar o assunto. Olha a Maria Amélia. Lembrem o que ela falou. Vamos validar boa. todo o nosso processo, né? Todos os nossos encontros em terapia. E foi muito, muito bom pra gente. Porque isso nos fortalece. Bom, quer falar de problemas, que eles existem muitos, né? E a gente sabe. Falar de outras coisas, planejamento, vamos fazer uma reunião. Né? Não que tu em nenhum momento possa falar sobre isso em casa ou em algum ambiente de lazer, mas Todos os cautela, momentos, porque isso também desgasta a relação, né? E a gente sempre teve muito cuidado em cuidar dessas relações da família. Então, a gente avançou muito nesse sentido. E, Perfeito. claro, é um desafio, né? Porque Constante. a gente tenta... Qual é o objetivo? Tu ir pro trabalho sabendo separar as coisas. Isso é a teoria. Na prática, tu separa até... Na teoria, a prática é outra. Exatamente. Porque a gente... tu não dissocia 100%, né? Não é Nós nem somos- saudável, né? Eu digo assim, a gente dissociar. Ela é minha irmã e a gente é parceira. Às vezes a gente se olha, minha Eu sei mãe como é diz, que é, a né? gente se A minha olha irmã assim, trabalha comigo. um olhar é isso, né? reto. A gente não falou nada. A gente já entendeu, né? E a gente se troca um olhar, ela assim, entendi, Uhum. entendi, é isso. E até, às vezes, os nossos colegas, a gerente disse esses dias, não, eu entendi o que tu olhou. Porque até as pessoas já conhecem, assim, parece que a gente fuzila. Porque, claro, às vezes a gente não fala, mas o comportamento diz O muito. corpo fala, né? O corpo fala. Então, a gente tem lá uma sala que a gente chama que é uma sala vulcão, né? São 5 mesas. A minha mãe, a nossa gerente, a Clarissa, a coordenadora pedagógica, a nossa estagiária. Então, as demandas vão acontecendo o dia todo. Então, e às vezes eu entro na sala, olha, Clarissa, não, vamos lá, sai, vamos falar no corredor, isso, né? Porque a gente vai construindo essa sintonia de trabalho. E eu acho que isso funciona. A gente tem uma sintonia, né? Que flui, mas que sempre é construída. A gente, né, diverge várias vezes, né? Enfim, olha, eu penso isso, mas eu gostei mais daquilo. Mas tem algo que é a base, assim, né? É que aquilo Que eu- morre, assim, a gente não leva muito pro pessoal. Exato. Né? É o respeito. De ideia é o máximo, assim, olha só, eu sigo não concordando contigo. Eu faria diferente. E assim, no outro dia. E aquilo ali ficou, é trabalho. Não levar aquilo pro lado pessoal É difícil. Às vezes dá vontade de matar. Mas Mas não precisa nem mas ser é irmão. assim, Só sendo sócio já dá. Só Já dá ok. vontade. Isso que eu ia falar. Claro, pensa assim, eu preciso dar Imagina um sendo respiro, irmão. um cafezinho. Não, tem várias vezes. Exato. Aí- E isso é muito isso, né? Mas, ultimamente, tem até um sócio nosso que falou, parem de se olhar. Porque eu Você convivo muito com vinhas. E aí, às vezes, eu tô muito, tipo assim, cara, eu quero falar um negócio, eu tenho que me segurar. Eu olho pra ele, ele já sabe que eu tô assim. Não, e as pessoas Eles já sabem têm que que fazer. tu tá querendo te comunicar pelo olhar. Sim. É aí que Exato. mora. É o aí ciúminho. a gente- É o ciúminho. É. É o ciúminho. Só que eu não tenho o que fazer, né? Porque, tipo assim, cara, a gente convive muito. São várias empresas que eu tenho junto e o Vinhas passa muito tempo aqui comigo ainda. Então, cara, quando eu tô passando alguma coisa, eu só olho, assim, ele já sabe o que tá acontecendo. E aí- Provavelmente até falamos sobre. Aham. É, Mas isso é uma sensibilidade, né? Uhum. Que tu vai construindo com uma relação, assim, respeitosa. Porque tu vai te dando conta que, bom, aquela pessoa não tá bem hoje, né? Que ela tá... Isso é maravilhoso. Isso é também, né? importante. A minha irmã trabalha comigo ali em cima também. E é muito. Nós somos melhores amigas na vida antes eu dela e a entrar na Natália. A gente Combo. também. É, tipo assim, antes dela entrar ali, a gente já era. Depois que ela entrou ali, teve um primeiro momento, porque hoje eu sou diferente. sócia, mas eu sou mais nova. E a Sim. minha irmã mais velha trabalha pra mim, no Aham. caso. Daí essa relação ficou muito complexa, porque Claro. minha irmã é super protetora comigo, sempre foi. Então, tipo assim, não, o que eu tô falando a gente vai fazer, sabe? Vai ter que dar uma desgastada até a gente entender. Mas quando a gente entendeu como funcionar melhor, e Exato. que a gente funciona melhor em sintonia, as duas juntos, E é uma engrenagem, é uma né? engrenagem. Não existia mais como nos parar, né? A gente Exato. falou, cara, Às vezes eu digo, Clarissa, pelo amor de Deus, isso. Ela, por quê? é isso aí. Porque a gente entra nessa sintonia, mas ela... E acho que isso é uma coisa importante, né? De falar. A gente constrói isso, Uhum. né? A gente constrói isso quando a gente consegue olhar para os nossos defeitos, para as nossas vulnerabilidades. E nisso eu não sou tão boa, né? Nisso, de Uhum. repente, tu é melhor, vamos fazer juntos. Uhum. Às vezes eu digo, eu viajo, e a Clarissa, Nath, ó, vamos, volta.
Mas é E tu precisa falar e tornar consciente isso, né? Quando a gente foi se reunir com a Maria Amélia, era justamente assim, ó, vamos botar cobras e lagartos aqui em cima da mesa, né? Falar o que precisa ser dito, aparar as arestas e E a Maria Amélia que trabalhe. a Maria E Amélia vamos lá. tá ali, maravilhosa. E a gente saía os 5 de lá bem, ninguém se matava. Exato, mas era maravilhoso, Mas né? é claro, e é muito sobre o quanto a gente tá disposto a ceder e a mudar, Exato. né? E a fazer Tem que as tá coisas dar aberto. certos. Isso Tem é que tá certo. aberto. E às vezes a gente tem que entender que a outra pessoa tá num timing, num ritmo diferente, Uhum. né? E tudo bem, vamos conciliando como podemos e entendendo que tem algo que a gente vai costurar. E hoje eu acho que a gente vive um outro momento da Educar. Muito especial. Que deixou de ser aquele choque geracional para ser esse encontro. Então, toda aquela centralização, todas aquelas práticas, e claro, com seus méritos, mas enfim, algo muito mais convencional, deram espaço para uma gestão muito mais horizontal, processos mais profissionalizados, que nos fazem estar hoje aqui. Então, a gente tem muitos projetos, e aí, junto com isso, né, a gente já tem há muitos anos um sonho antigo, que era de empreender na área da educação. Então, como bons filhos de empreendedores, não adianta. Nosso é uma pai- coisa, acho que nossa. E nosso pai é um empreendedor nato, assim. Exato. Ele E sempre olha- incentivou isso na gente, assim. Ele olha isso aqui. Ah, mas isso aqui daria um café, eu penduraria uma bicicleta, sabe? Ele tem isso, ele tem, eu digo, um bichinho carpinteiro dentro dele, que ele não para de. A gente diz, pai, a gente não tem perna, calma, né? Vamos. Mas ele tem isso, é dele, assim. É E aí lindo. a gente, com essa vontade de empreender algo que a gente pudesse conceber na educação, porque é onde a gente quer estar, a gente Sim, eu gosta. gosto de atuar. A gente tem experiência nisso, é isso que a gente fala com propriedade. Vamos empreender na educação e a gente queria fazer muito algo voltado para os adultos, né? Porque os principais agentes do desenvolvimento infantil são os adultos, né? Uhum. A criança precisa desses cuidadores para se desenvolver e essa infância ela vai ser marcada por isso, né? O modo como a gente vai investir nessas crianças. E aí a gente vinha há muitos anos, né, nessa ideia. E aí chegou o início de 2023, a gente pensou, esse ano é o ano. Avançamos, estamos mais maduros, a gente sabe o que a gente quer, onde a gente quer chegar. A escola num outro processo, né? A escola num processo muito mais à frente, vamos tirar do papel. Daí eu, a Natália e o Bernard, os 3 irmãos juntos, é outra coisa muito natural. Tipo assim, vai ser entre nós. Né? Não que a gente não vá crescer com outros profissionais, mas a gente vai conceber isso juntos. E aí a gente foi tirando essa ideia do papel. E porque também essa ideia nasce muito costurada na nossa prática. Que eu digo que é multidisciplinar nesse sentido, mas é aí que a gente ganha, é aí que a gente cresce, é aí que a gente consegue fazer diferente, né? E aí entra o B, que vem com todo esse olhar comercial, com todo um outro olhar, né, que vai costurando. Isso vai ser um negócio. A gente criou toda uma frente comercial na escola, que tá sendo sensacional, de várias pontas. O B trouxe muito esse conhecimento, porque o B é administrador, né, tem uma empresa que olha para esse lado. Então, ele trouxe todo esse conhecimento de vamos criar uma área comercial. E quando a gente começou a pensar, né, a nossa empresa Ninhos, práticas, né, transformadoras na primeira infância. Como que a gente traduz isso, né? A gente tinha muito anseio de falar para esses adultos, para famílias, de modo geral, pais, mães, dinos, avós, porque a nossa prática da escola, a gente vê isso, a gente vive isso. As famílias cada vez mais consomem esse tipo de material, de conteúdo, tem desejo de entender mais sobre o desenvolvimento infantil do seu filho, ou do filho que está por vir, e os nossos educadores, sejam eles professores, educadores, assistentes, entendendo, a gente sempre via assim, com todo o mérito do mercado, tem muitos cursos, né? Existem muitos cursos, muitas formações, mas a gente vê o professor na prática, a gente tem que entender e a gente quer aplicar isso para o contexto da educação no Brasil, né? Com o contexto político, socioeconômico,
com a renda dessas professoras, com o tempo que elas têm de Disponível. trabalho para Uhum. isso, né? São pessoas que têm suas vidas em casa, trabalham 8 horas por dia. Muitas chegam são em casa. chefes de família lá na escola, né? Exato. Então a gente queria algo prático, assim, o que vai realmente transformar e impactar a vida dessas pessoas em termos de conhecimento, né? Não só vamos promover cursos, vamos promover conhecimento. Como que isso vai bater nessas pessoas, que na prática isso surta algum efeito positivo para as crianças, que sempre vai ser o nosso principal objetivo, né? E aí a gente entra com esse olhar de ter uma fala, ter conteúdos, né? Ter formações, ter cursos traduzidos numa linguagem acessível, numa linguagem plural, numa Prática. linguagem descomplicada, e que todo esse conhecimento possa se transformar em práticas, né? Eu tenho uma mãe que eu atendi e ela me marcou muito, assim. Ela chegou e disse pra mim, ela é mãe de um bebê, e ela disse assim, Natália, eu li tudo. Eu li tudo sobre a gestação, sobre o desenvolvimento, sobre o nascimento, sobre a introdução alimentar, sobre as fases, sobre a parte motora, sobre o sono, Os saltos. os saltos. Eu tenho aplicativo, Saltos do desenvolvimento. eu fiz esse curso de sono, fiz isso, mas eu tô perdida, né? E aquilo me bateu, ela disse assim, o meu filho é assim, o que eu faço? Né? Porque tem isso, a gente tem, né? E a nossa prática é uma prática, eu venho da pesquisa, né? É uma prática, eu acredito em práticas baseadas em evidências, não é um achismo, eu acho que isso funciona. Não, eu entendo que isso funciona por isso, por isso, por isso. Mas traduzir isso para uma prática, para um contexto, para uma sala de aula, para uma escola, para uma casa, eu acho que é o maior desafio, E né? o nosso propósito, né? E aí concebemos e criamos Aninhos, que é ninhos em espanhol, porque faz uma referência a pequenos, a crianças em espanhol, mas quando a gente pronuncia ninhos de ninho, né? Porque nós, adultos, construímos o ninho das nossas crianças. E é a partir desse ninho que a criança é o primeiro olhar da criança para o mundo é daqui. Então, como que a gente pode construir esse ninho de uma maneira que a criança se sinta segura, que a criança tenha condições de se desenvolver de uma forma saudável, né? Um espaço de aprendizado, um espaço afetivo, de acolhimento, porque a gente entende que é isso. Se a criança se sente acolhida e protegida, ela tem condições para se desenvolver. E esses registros da infância, acho que todo mundo tem lembranças, né? Os registros que a gente cria na infância, as vivências que a gente tem enquanto pequenos, principalmente na primeira infância, eles vão, sim, conduzir o nosso eu adulto, né? Isso a gente carrega com a gente, consciente ou inconscientemente. Eu gosto muito, eu tenho essa frase na minha sala, assim, a infância é o chão sob o qual caminharemos o resto das nossas vidas. Porque, e aí eu acho que isso que traz essa potência de trabalho pra gente, assim, eu penso e tenho absoluta certeza que o nosso fazer, ele muda, né, uma história. Então, esse olhar, esse investimento, essa prática, seja dentro da escola, seja dentro de casa, ela é capaz, né, e ela é muito potente de transformar essa infância. A gente até colocou, né, se a gente mudar o início da história, a gente muda a história toda. Então, quando a gente enxerga, e se enxerga nesse lugar de potência, o nosso trabalho, ele ganha um contorno muito diferente. E aí a gente, né, muito tempo muito inquietas, eu gostei dessa frase, assim, muito inquietas, muitas ideias, como traduzir isso, né, como fazer isso, e eu acho que o principal vem do nosso olhar, né, de um olhar sensível, mas um olhar que nunca se descola de uma ciência, e um olhar que busca traduzir essa ciência, mas que não fala só para pais, fala para famílias, né, hoje a gente fala e a gente atende as famílias, tem voz. Deixa eu só... Claro. Como é que acessa isso? Porque a contextualização, perfeita, né? Porque é a validação, eu acho que ela tem todo sentido. É uma coisa que eu vivo, Claro. é uma coisa que eu estudei, uma coisa que eu sei montar. E como que vocês entregam isso? Nós somos estamos nos constituindo, né, como um canal digital especializado em primeira infância. Então, nesses primeiros meses, até meados ali de fevereiro de 2024, a gente vai estar só com o nosso Instagram para que essas pessoas possam ir nos conhecendo e consumindo os nossos conteúdos. Perfeito. Conteúdos de muita qualidade,
enfim, todas as temáticas da infância, assim, muito interessante. E aí, de março em diante, a gente vai começar a promover cursos, formações, infoprodutos, tudo pensado para que as famílias possam consumir esses materiais e os educadores também, assim, com linguagens bem apropriadas para isso. E com essa curadoria de ser algo, esse termo eu me apropriei dele, né? Mas de ser algo muito traduzido, porque falta essa tradução. Eu digo, a gente tem uma confusão de línguas enorme hoje em dia, Existe hoje a gente sabe, viver esse mundo digital é um volume de informações que nos invade e a gente fica muito perdido, né? E a gente vem justamente com o propósito de traduzir essas informações em conhecimentos que esses cuidadores possam, na vida real, usar eles, né? E porque a gente vive o chão da escola, a gente atende famílias, a gente, né, trabalha junto com os professores e educadores, então a gente conhece as dores, né? Dessa engrenagem, dessas pessoas que constituem essa engrenagem. Então, traduzir conhecimento para que essas pessoas possam, sim, em casa, né, em algum momento, conduzir uma situação com o teu filho que é, sim, desafiadora, e a gente sabe quais são os... Sair no horário, botar o uniforme. Exato. Como é que vocês fazem sentar em círculozinho e eles ficarem olhando para uma pessoa só? Tem várias perguntas que eu tenho aqui. Tá, vai anotando, vai elas- Aí a gente Revela- vai começar a alinhar a Revela- expectativa, sentar em círculos e E aí- aí a gente E vai... aí, acho que tem algo, né? Quando a gente traz esse conhecimento sobre a primeira infância, a gente também acomoda um pouco de todos esses questionamentos, né? Não, olha só, faz parte, tá tudo certo, né? Não, ó, temos um alerta aqui, né? Eu adoro a metáfora da sinaleira. Né? Sinal vermelho, amarelo, Entender vamos o que acompanhar. esperar dessas crianças. né? Exato. De que forma a gente pode conduzir, manejar e ter manejos mais... E a gente vem de uma educação muito tradicional, muito convencional. Então, a gente tem uma prática quase que automática, as pessoas normalmente têm, né? Então, tornar esse olhar mais sensível para a criança, abrir a cabeça e pensar, bom, mas e se eu falar assim, né? E se eu mudar uma palavra? Vocês Tem uma que ter um frase- podcast. Mas é, É que tem sério. muito assunto, né? Mas porque vocês vão gerar automaticamente muita coisa. Vamos com- fazer uma Super parceria. ligado Claro. no- Tá aqui, tá à disposição. no novo canal de vocês, sabe? Claro. Ali. Mas tu sabe que... Olha quantos no teus ninho, professores, Ah, teus tá, já, a gente já colegas, vai teus ficar por aqui. parceiros. Vou ficar por aqui Tá, hoje, já tá? vou ficar aqui nessa A gente põe umas mesa. capinhas aqui atrás, muda o nome, muda a tela ali, é rapidinho a Não, gente faz aqui. não, gostei. hein? E, claro, o diferencial é de trazer isso, e aí, puxando bem brasa para o nosso assado, mas acho que é mérito da nossa caminhada também, de poder também trazer outros profissionais que têm know-how nisso, Claro. para poder falar. Pra Como a Natália falou, não é achismo, mas é ampliar o olhar de Exato. todo mundo para a primeira infância, porque, né, Tem nutrir essas pessoas de conhecimento para... Tem um provérbio Poder fazer. africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Uhum. Então, eu gosto muito dessa frase porque a Ninhos, ela vem com esse senso de comunidade, assim, vamos criar uma comunidade, né, capaz de mudar a primeira infância, capaz de investir. E às vezes eu digo, né, quando a gente pensa em investir, a gente já pensa em algo complexo. Na verdade, investir pode ser muito simples. Se eu sei, né, como investir de forma assertiva. Se eu sei que fase é essa, né? Se eu me acomodo com aquela inquietação, com aquela birra, né? Uhum. Porque eu entendo que faz parte da fase e aí eu vou poder acolher de uma outra forma, né? Validar essa criança, dizer, eu entendo que tu não quer botar o uniforme, né? Mas o papai vai trabalhar e a gente vai pra escola. Como que tu quer botar o uniforme? Né? Tu quer botar a primeira calça ou a meia? E aí, né, poder de uma forma, eu digo assim, mais... respeitosa. respeitosa, mas mais conectada com essa criança. Porque às vezes a gente fica muito, né, no nosso lugar de adulto, no nosso olhar de adulto, e aquela criança tá ali, Uhum. nos pedindo, né, quase que nos dizendo, ó, com o protesto do comportamento, ó, tu não tá me entendendo, Uhum. né? Tô falando A e tu tá falando B e O Bernardo e o agora bicho com vai pegar. 2 anos e 10 meses, agora que ele entendeu a frase, eu não te entendi. Amado. Então isso E há já... quanto tempo essa frase, Frase não é dita. falada, Eu, tu assim, vê? eu ficava olhando assim, cara, eu não te entendi. Eu não Uhum. sei o que tu quer dizer. Todo Aí agora ele tá assim, você não entendeu, papai. amado. E outra coisa que Essa- vocês fizeram, né? Botaram vocês na escola, né? As crianças, tu acabou. O
o gaúcho acabou, não tem. Papai, você não sei o que. Cara, que você, velho? Já que é um tu ali. Como? Você é tu. Não, todas Eles as crianças aprendem falam essa coisa mais formal, assim, né? Não, Quando não, eles- calma, todos eles só falam você, né? Uma figuraça. Paloma, dá aqui os presentes pra nossa amiga aqui. Pois que elas é, chegaram, gurias, vocês chegaram estão agora, estão ocupadas, aí. aí. Vocês estão falando. Esse é da Clarissa, Ai, muito esse aqui é da obrigada. Natália. Aproveitar para pagar as contas. Autênticos. Enquanto vocês vão abrindo aí o presente, agradecer a Red Bull, nossa primeira patrocinadora desse podcast aqui. Agradecer a Academia Rafael Toro, Paloma Mônica. Academia de Finanças, com uma metodologia também, vocês que gostam de educação, metodologia totalmente Ai, que inovadora ali, só com certificações para bancos e tal, então vale muito a pena dar uma olhada. Aliás, eu tô abrindo aqui o meu celular porque alguém da Toro falou que tem uma promoção de Natal e vai chegar. Então, como a gente não recebeu ela aqui ainda, segue lá a Academia Rafael Toro, porque vai entrar, são vários cursos que tem lá e vale muito a pena. Olha aí. E além de tudo, lança promoção aqui. Lança promoção. O Espírito Santo que nos veste, né? Espírito Hoje tu tá Santo. Tô inteiramente. Espírito Santo, né? Porque temos Inteiramente. um evento no final do dia e temos que estar É que eu alinhados. descobri o evento agora. Caderodes, cadeiras maravilhosas. Aliás, tivemos conversas muito boas com a Caderodes, que não produz só cadeiras, mas em sim todo o mobiliário para o seu escritório. Bebidas do Sul, né? Mais de 2.500 rótulos de vinhos aqui no Rio Grande do Sul. E Um beijo pro Só que faz todos os Essas tipos. canecas. Inclusive, Amei. meninas, Amei. se vocês precisarem de qualquer coisa. E eles fazem Qualquer tudo, coisa de qualquer brinco. Bom saber, hein? Qualquer Porque queremos canecas daninhos. Não, e é qualquer. Nossa. Assim, é bloco de papel, a caneta, copo, Tudo, cesto, tudo, tudo. tudo. E sabe que quem trabalha em escola adora isso, né? Adora uma caneta, um Natal- bloquinho, um Natal copo. agora, vai chegar. Só que ele é a pessoa que é assim, eu preciso em 2 dias. Em 2 dias vai estar lá. A gente também gosta de É, agilidade. ele vai. E é Ele, perfeito. ele vai dar jeito. Porque é Mas e aí, Gurias, como é que. Tá, o projeto da Ninhos eu entendi. Eu queria saber qual é a maior dificuldade de vocês em relação aos pais, assim. Porque eu acho que, enfim, não sei o que é mais difícil se é lidar com uma criança no infantil as famílias, ou sem com as sombra de famílias. dúvidas. Então, qual é a maior dificuldade, assim, que vocês enfrentam? As crianças sentam em círculo. Elas sentam, elas sentam. É. Faz lá em casa pra tu ver. eu acho que o Vinhas trouxe essa fala, né? A gente tá com o bem mais precioso das famílias. Então, eu acho que o nosso principal desafio é ir alinhando essas expectativas. Eu uso muito essa frase, né, na escola, que é... Tá. Não. Eu uso muito essa frase na escola, que é... tenho o que é nosso e tenho o que é da família. Isso é da escola, isso é da família. Mas é um alinhamento de expectativas, né? E eu entendo que a maternidade, que a parentalidade, ela venha recheada de expectativas. E a escola é o principal... né, o primeiro lugar depois da casa que essa criança, né, o principal espaço de vínculo depois. Que Então, muitas vezes passa assim, Muitas horas. Parte Puxa um do pouquinho só dia. pra ti, depois não ficar ruim. Ó. e então a Da vida gente, também, né? Eu só Exato. estudei em uma escola, né? Eu tenho todas as minhas memórias na escola só. então é o nosso principal desafio, eu acho que é ir alinhando, né, essas expectativas. Não tem Não. café? Não, Tá. acho que é alinhar essas expectativas, né, e acolher essas famílias. Então, eu entendo que isso seja importante, né, o que tu chegue com essa bagagem, eu digo, as mochilas chegam cheias na escola. Uhum. É um desafio a gente ir acolhendo essas diferentes histórias, essas diferentes subjetividades e ter um olhar, assim, atento para isso. Eu acho que esse é o nosso principal E o desafio. principal é alinhando as expectativas com a família, né? O diálogo, a gente vai muito por essa premissa, assim. Somos uma escola muito aberta, então as famílias entram, as famílias transitam, circulam, elas vão até a sala, né? Não tem essa... Justamente porque a gente entende que é aí que se constrói também uma relação de confiança. Pra gente também poder chegar e dizer, isso é nosso, isso não é nosso. E eu acho que as famílias a gente vai construindo junto, né? Tu chega lá, o teu primeiro filho, muita coisa tu ainda não sabe, né? Tu vai viver pela primeira vez e a gente já tá ali, já tem uma certa experiência e vai de uma maneira muito respeitosa, porque tu lida com expectativas. Então, a gente fez, até o Gabriel gravou um vídeo, assim, um material bem legal de famílias da Escola Educar, que passaram pela Escola Educar nos nossos 38 anos. E aí teve uma mãe, ela teve a Isadora e a Isabela, que são nossas amigas hoje, já estão, a Isadora, 30 anos. E aí a
A Lilica, mãe dela, se emocionou falando e a gente chorou junto. Eu me emociono só de lembrar dela. Porque, Fala- é uma- e aí fala um pouco disso. Ela disse, eu visitei muitas escolas na época. E eu não queria me desprender da Isadora. Eu não queria deixar ela na escola. Eu tava sofrendo com aquilo. E quando eu cheguei na escola, a Eliette foi a primeira pessoa que me abraçou, me acolheu e disse, eu sei o que tu tá sentindo e fica tranquila, porque ela vai ficar bem. E ela disse, aquilo ali foi, O que né? decidiu. Foi o que decidiu, ela foi acolhida. Então, é isso, assim, é o acolhimento que a gente tem com essas famílias, de entender que sim, por mais que a gente saiba por trás, né, que aquela expectativa vai ser suprida em algum momento ou não vai, tu vai lidar o que a pessoa tá sentindo, porque é único. E Cada pai, cada mãe, cada avó vai sentir de uma forma E diferente. tem algo que garante isso, né? Que garante que eu me frustre, que a escola, eu digo, a gente não é a escola perfeita, porque ela não existe, né? Uhum. Mas tem algo que permite que eu me frustre, que eu não concorde, ou que eu veja, né? Que é o vínculo e a relação que tu constrói com a escola. E eu acho que isso é a base, né? A gente escuta muito isso, acho que a gente cresceu escutando isso, a gente cresceu nesse ninho, né? Um ninho muito afetivo, muito acolhedor. E a nossa mãe é essa pessoa, né? Ela é, para mim, a referência de acolhimento. Ela tá, eu digo assim, ela é a cara, isso é a essência da escola, né? Isso vem muito dela, desse fazer e desse olhar sensível de acolher, né? Então, hoje, quando é isso que permite que o pai se frustre, que o pai não concorde, que o pai diga, olha, tudo bem, né? Eu posso não... Eu tenho um pai que me diz assim, Natália, não vem tu me dizer que morder é normal. Tipo assim, eu não concordo com... Não tem que tu me diga que eu aceite isso. Mas tem algo que sustenta isso, né? Que é o vínculo, então... E aí passa um tempo, ele... Tá, então me manda um material sobre isso. É. Eu quero marcar um horário, quero entender melhor. E aí a gente vai construindo com as famílias, né? Porque é essa oportunidade que a gente consegue construir deles nos ouvirem, né? E nos deixar também poder mostrar esse mundo da primeira infância, como ele acontece. Mas isso aí, vocês duas têm filho? Não. Isso aí é a... Claro, e tem toda Isso essa... é porque assim, o teu filho tomar uma mordida. Claro, é muito difícil. Claro. Uma vez tu vai. Claro. A segunda vez eu já tô ensinando ele a não tomar. Mas tu E sabe que sim. isso é uma coisa importante, assim. O nosso olhar de dentro da escola, ele sempre vai ser um olhar respeitoso. Uhum. Né, eu entendo que é difícil pra ti. Eu fui numa palestra que fala muito sobre empatia. Empatia. Se colocar no lugar do outro. É muito difícil a gente se colocar no lugar do outro se a gente nunca esteve nesse lugar. É, história- com certeza. Né? E a gente Tu fala não muito tem como disso. contar minha história. Exato. E daí a gente vai até policiando a nossa fala. Eu imagino, eu digo assim, eu não passei por isso, mas eu imagino, né? Não seria confortável pra mim também chegar e... Sim, ainda assim, imaginando, tem o teu sentimento. Exato. Teu, Claro, né? claro. E que a gente Que é não único. consegue chegar nele. Mas que a gente consegue acolher. E consegue trabalhar em cima disso. Né? Não, perfeito. Sim. perfeito. É isso. Eu entendo, mas vamos entender o contexto, né? A fase. Uhum. Vamos trazer um pouco dessa vivência da escola. E aí as coisas vão tomando um corpo, vão criando uma relação de muito respeito com as famílias. E Então, tem a parte prática da escola, né? Porque a gente também vai dizer pro pai, não, bom, nessa faixa etária é do desenvolvimento, enfim, mas, pera, a gente, enquanto escola, enquanto gestores, aí falando da parte bem prática, também tem que estar atento com os profissionais da sala, porque a gente, enquanto gestão, a gente coordena essa orquestra, mas a gente não tá no front, a gente Uhum. não tá dentro da Exato. sala de aula. A gente terceiriza esse papel que é do professor e cabe a ele administrar, né? E é muito difícil, às vezes. Bom, olha, mais de um episódio de mordida? Não, só um pouquinho. E isso é um alerta, Uhum. né? Porque tu também tem que ter o bom senso de entender o que cabe e o Uhum. que... E eu sempre me coloco assim, dessa forma para as famílias. Eu sempre, né, a educar, eu digo, a gente enquanto escola, eu sempre acho que a gente pode melhorar. Tem alguma coisa que a gente pode ajustar Claro, no manejo? Tem. Então, vamos entender com a outra família, vamos pensar isso. Porque eu acho que, assim, né, ninguém é perfeito. A escola é um lugar extremamente dinâmico. O dia inteiro a gente tem novas demandas, a gente tem, né... E feito de muitas pessoas, Pessoas. né? A gente diz que todos os espaços da escola é pedagógico. É o Ayrton lá que trabalha com a gente há quase 20 anos, que cuida ali da porta. É a secretária Ângela. É as gurias da cozinha, que São fazem 45 aquela mulheres. alimentação.
Bah, é todo mundo. Que rica gestão. Que Hã? rica, 45, né, Clá? 48 funcionários. E aí, então, o que acontece? A limpeza, a importância de quem Claro. limpa, porque uma escola limpa é a base para que aquela criança tenha um ambiente adequado e favorecedor para aprender. Então, tudo é pedagógico e a gente tem que ter o maior cuidado nisso, né? A nossa fala, e isso é muito de orientação, de gestão, mas também é da cultura da empresa. As pessoas vão chegando ali, elas vão entendendo como funciona, o que é básico, o que não se aceita, o que tem que vir na frente. E aí as coisas vão... Às vezes parece até um pouco loucura, porque tem muitos adultos envolvidos nesse processo, né? Da criança, da educação. E aí, às vezes, eu falo para as gurias, né? Se aquele comportamento me mobiliza muito, eu tô falando com a minha criança interna. Então, uma criança que me chuta, que me morde, eu enquanto prof, né? A gente tá o tempo inteiro falando com a nossa criança interna para poder olhar para aquela criança que tá ali, né, com aquela demanda. Então, é uma costura, um trabalho que a gente faz, assim, é desafiador, mas, né, quando a gente acessa esse lugar, eu digo, a gente não é, eu e a Suzana, a minha dupla lá na escola, psicóloga, a gente não é terapeuta ali, mas a gente tem um olhar que vai nos permitir acessar um pouco dessa superfície, entrar um pouquinho, né, e vamos pensar junto, né? E orientar. Bom, isso tá muito importante, tu tá muito ansiosa, quem sabe a gente pensa, né, que isso seja importante Porque pra ti nesse educação momento. infantil é muito isso, é muito cuidado. Tu tem filhos de primeira infância. A professora, ela exerce em certo grau ali uma maternagem, um cuidado. A gente diz, educação infantil é colo. Tu tem que acolher a criança. Tu tem que dar colo, tu tem que dar carinho antes de mais nada. E não pra falta ela colo. se sentir segura. Cola pra lá. Então, aquelas profissionais que estão ali, a gente investe em formação continuada, mensalmente a gente reúne a equipe, né, e discute e todas as esferas e as temáticas da infância, mas tem algo que é muito subjetivo e que, portanto, é difícil, né, de colocar em pauta, porque, De que tu nem a acessar. Natália disse, Uhum. a pessoa, para tu trabalhar esse lado afetivo, tu, antes de mais nada, precisa ser afetivo, né? Guria, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, pra gente... Então, já tomou 1 hora aqui. Sim. Que doideira. Passa rápido. O que vocês enxergam pro futuro da educação? Né? Essas inteligências artificiais, o celular, que eu posso dizer que no Rio Grande do Sul, né, meu pai era... Não sei se vocês pegaram isso, mas meu pai era o gerente da CRT. Uhum. Então, assim, meu pai recebeu o primeiro celular no Rio Grande do Sul. Que Então, loucura. Então, eu, de 40 anos, sou exatamente a fase, a geração que não tinha nenhuma conexão. Era o telefone que tinha que levantar e discar, que o nosso público nem sabe o que é. Não. Eles não viram, o público de 20 anos, eles não sabem. Mal sabem o que é a Farms, que a Farms já faz 10 anos que fechou, então eu tenho que tomar cuidado. Já faz, exato. Claro, 24 vai fazer 10 anos que ela fechou. Socorro. Então, assim, Deus. então, os desafios são gigantescos. São enormes. Né? Por exemplo, o Bernardo tá no desfraude. Aí, assim, como é que eu mantenho ele sentado? Entendeu? Porque, assim, é muito estímulo o tempo todo. Muito. E aí, o que minha esposa descobriu, o tal do raio do desenho que tem alguma criança... Tá, aí eu era contra, mas era a favor, mas e como é que ele fica? Então, O equilíbrio, né? né? Assim, então, assim, como é que vocês pensam essa geração que nasceu já, né? Tem uma geração Conectada. que já nasceu com celular, e essa galera agora que nasceu com inteligência artificial, que eu sei que também é muito novo, mas... Que vai vir, né? Sabe que Essa muito se geração. questiona, né? A inteligência artificial vai substituir, ou, né? Até que ponto vai, até onde a gente vai, né? E eu acredito, e a gente tem um congresso que fala muito nisso, é o maior congresso de neurociência do Brasil, que é o Cérebro, Comportamento e Emoções, né? Que eu vou há alguns anos e traz esse olhar multi, né? De muitas áreas do conhecimento para as temáticas de atualidades, assim. E, assim, a inteligência artificial, ela vem para nos dar um suporte, uma ampliação muito maior de possibilidades, mas não substitui, né? Isso que é o humano, o nosso ser humano, né? As nossas habilidades sociais, que é, né, o meu projeto que eu comecei lá na escola. A gente ensina as crianças a resolver problemas. A gente não quer que uma máquina... A máquina até pode resolver, né? Numa esfera, em algumas situações. Mas eu tenho que saber resolver. Então, eu tenho que saber falar das minhas emoções. Eu tenho que conseguir, né, de forma assertiva, expressar o que eu tô sentindo. Então, eu acho que a gente tem que voltar algumas casinhas, né? Nunca se descolar
dessa atualidade, dessa contemporaneidade que nos traz inúmeras possibilidades. Mas quando a gente olha para a infância, especificamente para a primeira infância, a gente fala de um cérebro que é muito suscetível, né, a qualquer estímulo do ambiente. E aí, o que a tela faz? Né? A tela traz para o cérebro uma passividade, um modo passivo. Então, eu estou recebendo aquela informação, né? Eu estou falando de uma forma geral, assim, não estou entrando nos tipos de tela, mas, assim, o que eu quero com aquele cérebro? Eu quero que aquele cérebro se desenvolva com conexão, né? Com capacidade de raciocínio, com a vida real. E o que dá essa possibilidade é o brincar na rua, é o construir peças de encaixe. Não é o jogo que eu construo virtualmente as peças de encaixe. Né? E quando é a gente sentar... fala de primeira infância, existe uma coisa, claro que tem um avanço da educação nesse âmbito da tecnologia, e a gente já vê um caminho já inverso, então se disseminou muito cursos online, formações online, a gente trazendo para o nosso contexto educacional no Brasil, a gente vê aí um déficit muito grande de formação de profissionais nessa área. Muito. Mas não é na área de vocês, tá? Exato, exato. É geral. Então a gente recebe profissionais com formação, com diploma, digamos assim, mas com nenhuma prática e sem, muitas vezes, noção do que é trabalhar com educação na prática. Então... A minha esposa é dentista, teve há pouco tempo, tiveram que se manifestar para o curso não virar online. Aí tu imagina tu ir num dentista que se formou online. Aí tu... Não tem como. Então, e claro claro que os cursos online, e tá aí aninhos vindo para se comunicar dessa forma digital com esse público, ele pode ser muito construtivo e pode nos dar um alcance muito potente se usado de uma forma adequada. Quando a gente fala de primeira infância e tecnologia e telas e tudo mais, a gente presenciou sem muita pesquisa ainda a retomada da pandemia na escola, crianças de pandemia, todos os impactos e efeitos dessas crianças em casa. Telas, no que foram, assim, as habilidades sociais também. Habilidades sociais, desenvolvimento de fala. Eu nunca me de esqueço. linguagem. A gente recebeu uma família e a filha deles tinha 3 anos. E ela me disse assim, ela nunca escutou outra criança chorar. Ela é filha única. Se ela escutou, foi em desenho. Então, todo aquele barulho, que eu digo, a escola faz barulho. Claro. Né? Todo aquele barulho, quando aquela criança chegou lá, após pandemia, É assustador. foi demais pra ela. Né? Então, assim, olha que louco, Pequeno, né? Uma coisa tão sutil tem um impacto tão grande. E essa coisa do digital, no contexto da educação infantil, a criança aprende no concreto. A criança aprende vivendo, a criança aprende construindo, botando a mão, sentindo, cheirando. Então, tem um ponto até onde a gente ir com isso, né? E o que vai enriquecer e trazer tudo isso. E quando a gente fala da Ninhos, a ideia é promover conhecimento para aplicar na prática. E quando a gente pensa em prática, a gente defende a prática na vivência da criança com o ambiente, com a natureza, né? Porque é isso, né? São as experiências que fundam o nosso psiquismo e que fazem, né, e que nos tornam... Então, assim, é aquela frase, né, é o que a gente vive, não é o que a gente fala. Então, é muito bonito, mas, assim, né, a experiência, a educação infantil, a primeira infância, ela é o sentir, o fazer, o experimentar, o viver, né, o vivenciar, o cheiro, a cor, o som, mas de uma forma adequada, né? E aí entra o papel da escola, que é eu estimulo esse desenvolvimento, mas de uma forma correta. Não, perfeito. Né? Eu acho que não tem discussão sobre, assim, o que um bom curso, né, pode... Por exemplo, assim, Exato. eu sou um curioso por natureza. Então, assim, eu tô sempre pesquisando alguma coisa. Então, eu vi vários vídeos sobre desfraude, sobre a hora do cocô, sobre não sei o quê, beriri, barará. Mas, com certeza, se tu te conecta com uma plataforma que tem uma sequência organizada, que vai te apresentar o passo a passo, e entendendo que cada criança é uma criança. Não tem um manual. Receita de bolo. Né? Eu digo isso, não tem uma receita de bolo eu que funcione eu pra curto todo mundo. muito as pessoas que chegam assim, não balança. Eu disse, meu filho, eu tenho 2, eu não sei nem não balançar. Sim. Eu não sei nem não balançar. Então, assim, os meus inato. filhos,
eu já pego eles balançando. Então, assim, cara, relaxa, sabe? Tipo assim, Exato. cada um tem um momento. E cada é um tem uma justamente coisa. isso que a gente traz, né? É trazer esse conhecimento, acho que com uma curadoria muito importante. Então, tipo, não é informação pela informação. Uhum. É informação com um propósito de que vire um conhecimento pra ti, sabendo da realidade das famílias, né? E que tu trabalha 8, 10, 12 horas por dia, que tu tem 2 filhos, que a tua esposa às vezes vai estar também trabalhando. Todos esses aspectos da vida real que constituem, né? Porque- Não dá pra... Tem que nem... Romantizar, no início- né? que nem tu disse no início. Tem a teoria e tem a prática, né? Exatamente. Eu digo que tem o mundo ideal e tem o mundo real. E acho que a nossa prática é buscar esse equilíbrio, né? Não são os extremos, né? Não balança, não faz, não come isso, não dorme assim, dorme assado. Uhum. Então, assim, hoje a gente vive os extremos, assim, né? Enfim, ambivalências enormes, eu acho. E entre esses extremos existe um mundo inteiro de possibilidades. Exato. né? Tem o meio. E eu acho que é nesse meio que a gente acessa. Gurias, eu queria muito agradecer. E eu volto aqui a dizer para vocês, claro que é também vendendo nosso peixe aqui, mas vocês têm muito conteúdo, vocês têm muita vivência e isso é muito legal. Sim. Principalmente para pessoas que nem eu, que estou nessa fase, com 2 filhos, e tenho muitos amigos com o primeiro filho, tendo o segundo também. Toquem ficha, façam acontecer. Né? E, Até eu que não tenho filho, eu fiquei muito curiosa. Eu tô quase indo lá. Então, eu vou te dizer assim, ó. Segue a gente, somos Ninhos. Pode deixar. Nosso Instagram. assim, mandem as redes sociais de vocês, Vamos por favor. mandar. E assim, muito obrigada pela oportunidade. Passou muito rápido o tempo. Eu falei que a psicóloga falava demais, né? No Não. início, E eu pedi uma água, né? Gosta. E é uma oportunidade enorme de poder falar um pouco de algo que a gente vive e que é natural, mas dividir com outras pessoas que não são desse mundo. Acho que é muito legal. É muito né? legal. Fiquei... Tu sabe Eu que realmente quero ir lá, tipo, a pra gente, resgatar minha primeira infância. Eu já fiz várias coisas que eu não tinha. Não vai sair de lá. você sabe que eu acho que pra fechar, Vocês assim, querem ficar com elas uns dias? a gente fica, vamos fazer um intercâmbio? Sai daqui, Tá. tu já vai com a gente pra escola, Tá, fechou passa lá à tudo. tarde, Era vai dar bem o que eu tudo preciso, certo. acolhimento e colo. Isso Tu tem vai que chegar na falar. Educar, vai ter uma comanda na entrada. Aham, viu? Faça o check-in. Essa adulta sobe. Na chegada, tu vai receber só um abraço da minha mãe, que ali tu já vai. Ele entender. fez assim, ótimo. tá tudo certo, eu volto semana que vem, Eliette. Até a próxima sessão. Mas eu acho que é isso, assim, né? A gente precisa urgentemente transformar, e antigamente tinha muito isso, né? A gente aprendia nas vivências. Como que as pessoas, né, se relacionavam? Era sentando na rua de noite, né, partilhando as vivências. E eu acho que a gente ganha muito quando a gente partilha as vivências, ao mesmo tempo que hoje a gente tem uma geração de crianças que pouco partilham vivências reais, né? Muita partilha virtual, mas que pouco partilham essas experiências reais. E é só a partir, né, desse compartilhar que a gente traz significado para as nossas vivências. Então, Perfeito. Vamos às redes sociais, então, Gris. Muito bem. perfeito. Redes sociais? De vocês, aham. Instagram Escola Infantil Educar. Uhum. E a Ninhos é Somos Ninhos _. Perfeito. Então, E vocês estão convidados a conhecer um pouco do E nosso vocês nos trabalho. perfis pessoais, vocês respondem alguma coisa? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa? Vocês Sabe que a preferem gente ficar nas tá redes- aprendendo, né? Acho que agora a gente Vamos tá voltar, num novo momento, assim. O meu perfil acaba sendo pessoal, ele não é um perfil profissional, mas eu acho que a gente tem uma costura, assim, né? Os meus Assim amigos como- sempre me mandam. Nath, olha só, vi que tu tá avaliando isso. Tá, vamos conversar, me chama no WhatsApp. Então a gente tá sempre- Abertas, assim como a gente é na vida real. É, pra, a gente é essa pessoa. Pra trocar, pra compartilhar tudo que for. Que bom, então. Falou, Mônica, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Tá, muito legal de ter aqui depois da nossa briga, que a gente voltou a se falar É agora. verdade. É verdade. Uma longa Gente, Intimidade. chegamos até agora aqui. Quem ainda não curtiu, não compartilhou, não comentou, é o único jeito desse canal aqui chegar em mais pessoas e cumprir nosso objetivo, que é conhecimento. Trazer um insight, algum momento, alguma coisa. Então, vocês acabaram de ver aí as gurias que estão muito diferente de tudo aquilo que a gente já viu, né? Que é estar dentro da empresa familiar, os pais estarem também na empresa familiar, então muito legal. Obrigado mais uma vez e Obrigada. beijo do gordo.